Você anestesiou tudo que você podia, o 36 num paciente que estava ali, né, com quadro que nem era aquela pulpite violenta não, tá? Mas, enfim, estava ali com um pouco ainda de pulpite e você fez tudo que dava e na hora de você encostar a lima no canal, esse paciente sente dor. O fato é, você tinha acabado, falei que você anestesiou tudo que você podia, né? Você tinha acabado de lançar mão da intrapulpar. Você fala, como que eu posso ter anestesiado dentro da polpa, dentro do canal daquele dente, esse paciente ainda estar sentindo dor? Mexa um pouquinho, parece que melhorou, mas não melhorou. Começa a sentir dor de novo. Bem, se você já passou por isso, ou se você frequentemente até tem que usar anestesia intrapulpar nos seus casos, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te passar aqui um checklist de alguns pontos que você pode estar falhando durante esse protocolo todo anestésico até que chega nesse desfecho de você simplesmente falar, pô, eu lancei até a mão da intrapulpar e na hora que eu encosto a lima no canal, esse paciente sente dor. Bem, vamos então voltar lá no início. O que veio nessa sequência até você chegar na intrapulpar? Primeira coisa, eu conto que você já tenha feito um bloqueio do nervo alveolar inferior com complementação ou não de articaína, já entra aí na nossa possibilidade de falha. Anestesia intraligamentar e, por último, a complementação intrapulpar. Então, cada um desses pontos deixam margem para alguns erros técnicos ou de seleção de anestesia, enfim, ou de manejo do paciente, porque o próprio estado de ansiedade do paciente, se ele está muito elevado, isso impacta negativamente na eficácia anestésica. Então, até isso é interessante de você rever como que tem sido feito hoje. Então, do manejo do paciente, vamos falar num outro momento, mas olha já para isso, como que o paciente fica na sua presença antes de você anestesiar, antes de você mexer no dente, né? Se ele está ali confiante, se ele está mais tranquilo, se ele pode ter chego muito ansioso, mas depois ele já baixou um pouco a guarda, então isso já é um ponto legal. Aí o primeiro passo dentro de um protocolo de anestesia. Primeira anestesia que você vai fazer, no caso de um 36, é uma anestesia troncular, bloqueio do nervo alveolar inferior. E dentro do bloqueio, eu vou te falar, o principal erro é com relação à parte da execução da técnica, mas não assim, poxa, Fernando, o ângulo ali, eu não sei, né? A gente tem as variações de anatomia, mas não é isso. É erro da técnica com relação ao material utilizado na técnica. Tanto a seleção da agulha quanto a seleção da solução anestésica. Qual que é a recomendação, então, para esse caso? Agulha longa 27G e a solução anestésica, minha sugestão fica para você, lidocaína 2% com epinefrina para 100 mil. Perfeito? Maravilha. Isso é o principal ali de falha que a gente pode ter no bloqueio. Muito bem. Além do bloqueio, eu paro meu protocolo principal por aí? Não. Passo o seguinte aí, junto com o bloqueio, que vai fazer parte do core, da base desse meu protocolo anestésico inicial, num caso de tratamento endodôntico do molar inferior, é já uma complementação com uma infiltração, um tubete, tá? De infiltrativa vestibular de articaína 4% com epinefrina 1 para 100 mil ou 1 para 200 mil. E essa infiltração, você vai fazer o quê? Como se fosse uma infiltrativa, você faz infiltrativa superior, você vai fazer uma infiltração na mandíbula de articaína. Eu faço com lidocaína. Eu tô te falando da eficácia com articaína 4% com epinefrina para 100 mil para 200 mil, certo? É essa a solução. Se você vai variar, já é uma variável que pode predispor você a não a um erro em si, mas a estar aproveitando muito menos de eficácia anestésica do que você poderia ter. E aí pode lançar aquele desfecho lá que você fez intrapulpar e o paciente ainda vai ter dor. Muito bem, feito isso, e é um tubete inteiro, tá, gente? Não tem essa, meio tubete é um pouquinho, não. É um tubete dessa articaína infiltrada. Feito isso, tempo de latência, 10 minutos. Marca no relógio. Se você tem comido bola no tempo de latência e você começa a testar, deixa eu ver, não é uma pulpite tão severa que esse paciente tá, deixa eu testar um pouquinho, deixa eu ligar o motor, se doer o paciente avisa. Aí você tá danado. Por quê? Porque se o paciente sentir dor, o que é muito provável, porque o tempo de latência ele vai ali 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, se você antecipa o fato de começar o procedimento e o paciente sente dor, o que acontece? A ansiedade dele, tudo que você poderia ter feito ali de manejo de ansiedade, ele vai ter um pico de novo. E esse pico vai fazer o quê? Dificultar a eficácia anestésica da sua sessão. Maravilha. Aí, se ainda assim você está fazendo, aguardou o tempo de latência, começou desse protocolo que eu falei para você, se ainda assim o seu paciente sente, está fazendo um acesso, ainda não tem um acesso à câmara pulpar, o paciente sente,
você pode lançar mão da intraligamentar. Anestesia intraligamentar, você um erro que acontece, fala assim, pô, Fernanda, mas eu dou intraligamentar, como é que, né, não está funcionando? Eu faço isso e ainda assim não dá certo. Você pode estar cometendo um erro que é muito comum. Na intraligamentar, você tem que fazer os 4 pontos. Eu vou deixar até alguns links aqui, que a gente tem vídeos altamente explicativos do passo a passo dessas anestesias. A intraligamentar, você tem que fazer a injeção da solução anestésica em região de ligamento periodontal nas proximais. Então, eu preciso na mesiovestibular, na mesiolingual, distovestibular e distolingual. Não adianta eu fazer em um dos pontos, selecionar. Não, você precisa dos 4. O anestésico que você seleciona é uma solução anestésica que tenha como vasoconstritor epinefrina, 1/100.000, certo? Pode ser as diferentes soluções, mas desde que o vasoconstritor seja esse. E você tem um volume aproximado ali que você vai injetar dessa solução. A gente fala, poxa, vê, o negócio ali ficou isquêmico. Cuidado com esse ficou isquêmico. Se você exagerar no volume injetado, naquela agulha travada, ali nessa região, em cada um dos 4 pontos de punção, você pode ter uma necrose tecidual. Tá? Então, a gente tem um volume ali de 0,2, 0,3 ml por ponto de punção. O seu tubete é de 1,8, faça as contas aí mais ou menos quanto que daria esse 0,2, 0,3 ml que você vai injetar por ponto. Então, injetou os 4 pontos, essa é uma anestesia que não tem tempo de latência, você pode imediatamente dar continuidade e aproveitar pelo menos para conseguir o acesso à câmara pulpar. Conseguido o acesso, e se você fez todo esse passo a passo adequado, como eu te recomendei aqui, como eu te orientei aqui antes, aí pode ser que chegue o momento da intrapulpar? Pode. No entanto, essa intrapulpar é uma intrapulpar já diferente daquela intrapulpar se você tivesse cometido os erros que a gente pontuou aqui. Por quê? Seria praticamente uma intrapulpar a seco, ou seja, aquela coisa que o paciente falou, sai a alma do corpo, porque é uma dor realmente horrorosa. Eu já tomei mais ou menos uma intrapulpar, não foi da terrível, foi da menos pior, mas é terrível o quanto que essa técnica anestésica ela pode ser dolorida se dada totalmente a seco ainda, ok? Mas considerando que você seguiu esse passo a passo, chegou até aqui comigo, aí se tiver necessidade de uma intrapulpar, claro, é algo ainda incômodo, no entanto, esse incômodo ele é algo muito mais tranquilo ali para o paciente, né? E se torna totalmente viável de você aplicar de maneira adequada a intrapulpar também. Porque pode ser que você erre e você fala, pô, como que eu vou errar essa anestesia? Se é só fazer essa injeção aqui intracanal ou intracoronária, eu entrei na câmara, já vou injetar. Se você não tiver pressão, se você não tiver essa agulha posicionada de forma adequada, seja em câmara pulpar, seja intracanal, para você injetar sob pressão, você não vai ter a eficácia anestésica. Então não adianta nada você ficar gotejando a anestesia, gotejando, cutucando um pouquinho ali o paciente, né? Mexe um pouquinho, aquela intrapulpar com dó, né? Que você fala, ai meu Deus do céu, vai doer. Só que daí nesse vai doer, você cutuca tantas vezes o paciente, ele vai sentir dor em todas as vezes porque você não fez a técnica adequada. A técnica adequada, você também vou deixar um link para você poder, se você tiver curiosidade de ver o passo a passo direitinho, para você executar uma única vez de maneira eficaz, certo? Aí sim, executou a intrapulpar de maneira eficaz, tendo vindo de todo esse protocolo, pode ter certeza que o seu paciente não vai pular no momento em que você, daí para frente, precisar encostar a lima no canal e fazer exatamente o que tem que ser feito e não algo que dê para fazer, né? Mas o que aquele paciente realmente precisa para ter a saúde do dente dele restabelecida, tá ok? Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve agora, fica sempre por dentro das atualizações, de eventualmente ser avisado de qualquer vídeo novo, deixa seu comentário aqui pra gente, divide sua experiência, a gente sempre pode aprender com novas experiências, dúvidas, eu uso muito das dúvidas que vocês trazem aqui pra gente poder criar novos conteúdos, sempre com o intuito de ajudar cada vez mais colegas, tá bem? E se você não é inscrito no nosso Endolovers VIP List, fica aqui meu convite para você se inscrever gratuitamente, só clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço, a gente se vê na próxima.